pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tão temida redação, né? Um tema muito pertinente para quem vai prestar o Enem, para quem vai realizar as provas do Enem. Bom, redação é o ato de nós escrevermos, certo? Certo. Mas e o que é escrever? Fica essa dúvida muitas vezes pairando no ar, né? Bom, escrever é uma atividade que envolve aspectos de natureza linguística, né? As regras gramaticais, a pontuação, a ortografia, a concordância, a coesão, coerência, as variedades linguísticas. Envolve também aspectos de natureza cognitiva, que é o conhecimento de mundo que nós temos. Envolve aspectos de conhecimento pragmático, né? A linguagem no contexto do seu uso e na comunicação, e aspectos de natureza cultural, como a literatura, a arte e a música. Bom, então para escrever e escrever uma redação, a gente precisa ter uma bagagem aí de conhecimento, né, de diversas áreas da língua portuguesa, não somente ortografia, tá? Então é preciso que a gente vá um pouco além. A escrita, ela pode ser definida como resultado da linguagem, tá? Do sujeito e do texto, em perfeita harmonia. Bom, vamos entender um pouquinho como que funciona uma avaliação de uma redação. A prova de redação, ela exige do candidato a produção de um texto em prosa, tá? Do tipo dissertativo argumentativo, que é aquele texto onde você demonstra uma opinião, um conhecimento sobre algo, sobre algum tema, e geralmente esse tema é um tema de ordem social, científica, cultural ou política, tá? Os aspectos que são avaliados, eles relacionam-se às competências que você deve ter desenvolvido no decorrer de todo o ensino fundamental e médio. Nessa redação, você, aluno, precisa defender uma tese, uma opinião sobre o tema proposto, com argumentos que sejam consistentes e capazes de convencer quem está corrigindo, tá? É importante que os seus argumentos eles estejam estruturados de forma coerente e coesa, de forma a criar uma unidade textual. Se você tiver dúvidas sobre coerência e coesão, assista a nossa outra aula que nós falamos sobre esse tema, sobre essa temática, que vai te auxiliar bastante. O seu texto, ele deve ser redigido de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, nós vimos também sobre as variedades linguísticas, mas aqui na prova de redação é importante que você se atente à norma culta, tá? E finalmente apresente uma proposta que estabeleça uma retomada das suas ideias ou uma intervenção social, né, que respeite os direitos humanos. Isso é muito importante, tá, pessoal? Prova de redação do Enem, ela tem esse caráter também social. Então é importante que você se atente à questão de respeito dos direitos humanos. Bom, o que se avalia? Primeira competência que se avalia numa prova de redação é a demonstração de domínio da norma padrão da língua escrita, tá? Então, prestem bastante atenção quando vocês forem escrever, bastante atenção quanto à coerência, tá? Bastante atenção quanto à conjugação dos verbos, tá? A colocação dos pronomes. A segunda competência avaliada é a proposta de redação, a aplicação dos conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver um tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. Bom,
que isso quer dizer, pessoal? Você não pode fugir do tema, tá? Se o tema da redação for, por exemplo, sobre a situação da violência doméstica, você não pode falar sobre educação. Por quê? Porque se você falar sobre educação, você vai estar fugindo da temática. Então, sempre se atente a escrever sobre o tema que foi proposto. Terceira competência: selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações, os fatos, as opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Bom, cada pessoa tem um ponto de vista diferente e é isso que eu sempre falo para os meus alunos. Vocês não precisam defender os mesmos pontos de vista, mas quando vocês forem defender um ponto de vista, argumentem. Argumentem de forma que quem está lendo reflita sobre o que ele pensa daquela temática. Quarta competência: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E a quinta competência: elaborar uma proposta então de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Lembrem-se sempre, pessoal, que todo texto ele inicia a partir de um problema, tá? Todo texto dissertativo ou argumentativo, ele inicia a partir de um problema. Então, se nós temos algum problema, nós precisamos também não só debater sobre ele, mas propor soluções. Uma boa forma de se escrever um texto dissertativo é com a tempestade de ideias. O que seria tempestade de ideias? Bom, geralmente existem ali 1 ou 2 textos de introdução, pequenos textos de introdução na redação do Enem, falando sobre a temática a ser desenvolvida. Esse texto ele pode ser escrito ou pode ser uma imagem, tá? E aí você pode observar esses textos e a partir disso começar a anotar, fazer tópicos com as ideias que você tem a respeito, tá? E aí você faz esses tópicos porque daí na hora que você for escrever a sua redação, o seu texto, vai ficar muito mais fácil e você pode ir riscando. Bom, já falei sobre esse tópico aqui, já falei sobre o segundo também. E aí assim você não corre o risco de repetir as ideias, né? E de criar um texto cansativo para quem está lendo. Bom, além dessas dicas aí para boa criação de um texto, eu gostaria de conversar com vocês também sobre possíveis temáticas para a redação do Enem, tá? Eu elenquei aqui algumas ideias e eu quero compartilhar com vocês. Bom, o primeiro possível tema para redação é a evasão escolar. A evasão escolar é um problema que o Brasil enfrenta há muitos anos e que aumentou com a pandemia, tá? Por quê? Por conta do distanciamento social. Então é um problema aí que a gente deve ter grande repercussão nos próximos anos. Quem é professor que está retornando à sala de aula já tem sentido essa dificuldade, né? Esse absenteísmo dos alunos, os alunos não estarem mais com tanta vontade, com tanto ânimo, estarem realmente evadindo da sala de aula. Bom, o segundo possível tema seria a violência doméstica. E aí, quando nós falamos da violência doméstica, eu quero que vocês entendam o seguinte: violência doméstica não é só violência contra a mulher, tá? Nós temos aí a violência contra idosos, violência contra portadores de necessidades especiais, a criança, o adolescente e também a mulher, que também é uma temática que assim
de grande repercussão. A gente sabe que durante a pandemia aumentaram o número de feminicídios, né? A violência contra a mulher também aumentou. Então, se vocês tiverem como temática a violência doméstica, saibam que vocês podem falar sobre qualquer um dos tipos de violência que eu citei aqui, que vai estar dentro da temática, tá bom? Bom, um terceiro possível tema é a educação socioemocional. O que seria isso, professora? Bom, na verdade é uma forma mais elegante de se falar sobre problemas existentes na educação, como o bullying, tá? Então, quando nós trabalhamos com a educação socioemocional, nós estamos trabalhando justamente para evitar situações de bullying ocorram nas instituições, tá? Como que isso ocorre? Incentivando o afeto entre colegas, incentivando a harmonia entre eles, a boa convivência, tá? Então são formas de se evitar, de se melhorar a educação socioemocional. Quarto possível tema, a questão ambiental, tá, pessoal? Nós tivemos um ano de bastante reviravolta no nosso clima, então a questão ambiental é um tema já há muitos anos que desponta, né, entre as situações que nós vivenciamos. E sobre a questão ambiental, há muita coisa pra gente falar. Pode ser que caia alguma coisa a respeito da Amazônia, pode aparecer algo também a respeito do Pantanal, que vive uma das maiores secas dos últimos anos, das últimas décadas, tá? Pode-se falar também sobre as mudanças do clima, né? A gente teve aí nesse ano a Europa com calor de 40 graus, então algo bem fora do comum. E no Brasil nós tivemos um frio, né, em algumas regiões do país que não se via há décadas também. Então essa questão ambiental ela fica muito visível, tá? Um outro possível tema, a mobilidade urbana. Bom, já faz muito tempo que não só o Brasil, mas vários países trabalham com essa questão da mobilidade urbana, tentando melhorar. Como que a gente melhora a mobilidade urbana? Né? Para as pessoas não precisarem enfrentar aquele trânsito pesado, 2, 3 horas para chegarem nas suas residências. Bom, com a criação de meios de transportes coletivos que funcionem e que sejam acessíveis à população, como expansão de linhas de metrô, tá? Como o uso de transportes alternativos, até como a bicicleta. Então existem várias formas de melhorar a mobilidade urbana. Sexto, a crise hídrica no Brasil. Bom, vocês já devem ter ouvido falar sobre a crise hídrica que nós estamos enfrentando e como ela tem influenciado no aumento da conta de energia elétrica que nós pagamos. Então esse é um tema muito pertinente também. Os nossos rios, as nossas nascentes estão secando. E aí, o que a gente pode falar a respeito? O que pode ser feito para melhorar, para que o Brasil não enfrente outras crises como essa? Bom, um sétimo possível tema, a saúde mental em tempos de pandemia. A gente também observou muitos grupos aí de atores fazendo, né, criando alguns textos que falam sobre a saúde mental das pessoas, né, porque, vamos e venhamos, na pandemia, muita gente precisou ficar trancada em casa, principalmente nos grandes centros, com a família, em espaços pequenos. As pessoas tinham rotinas bem dinâmicas, né? E aí precisaram mudar essas rotinas e isso trouxe muitos problemas mentais, tá? E aí como que a gente trabalha, né? Como que o governo e como nós, enquanto seres humanos, podemos trabalhar e o que nós podemos fazer para melhorar a nossa saúde mental em épocas como essa?
E um oitavo possível tema, a educação à distância, tá? Também é um tema muito pertinente, por quê? Porque a educação à distância ela veio com muita força aí por conta da pandemia. Imaginem vocês o que seriam, o que teria acontecido com o nosso país e com a nossa educação se nós não tivéssemos essa possibilidade de ensinar e aprender utilizando então algumas ferramentas, tá? Como a internet. Então a educação à distância também é um tema aí bem possível de aparecer na sua redação. Bom, para finalizar, pessoal, algumas dicas, tá? Pesquisa sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Use sites confiáveis. Não acredite em tudo que você lê na internet, tá? Segundo, assista documentários e filmes que falem sobre temas sociais importantes. Ah, eu não tenho tempo de ler sobre muitas coisas. Bom, enquanto você está no trânsito, você pode colocar aquele podcast para ouvir, tá? Tem uma folga no final de semana, vai assistir um filme. Pega um filme que tenha temática social, porque isso pode te ajudar e muito na prova do Enem. Leia também bons livros, tá? Para ter um repertório de ideias. E lembre-se, pessoal, lembrem-se que ninguém escreve sobre o que não conhece, tá? Então, para que vocês tenham boas argumentações na hora de criar o texto dissertativo, vocês precisam conhecer sobre a temática. Então, nesse momento, quanto mais vocês conseguirem ler e pesquisar sobre os diferentes possíveis temas, mais vocês terão, mais conhecimento vocês terão e aí, consequentemente, mais facilidade na hora de escrever. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas e boa sorte para vocês na prova do Enem. Até mais!